Boa noite, bem-vindo ao programa Viajando pela Bíblia, nosso encontro toda terça-feira. Eu gosto sempre de citar isso porque realmente é o momento que a gente se encontra e faz essa viagem maravilhosa, um tema tão legal. Toda terça-feira nós temos um tema, um assunto bem legal, bem prático, e é uma viagem realmente que vale a pena. Eu não vejo, fico ansioso chegar na terça-feira para poder viajar. E hoje quem vai nos conduzir por essa viagem é o Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Amém. Estamos aqui de novo, Paulinho, pela graça do Senhor, obrigado. E vamos viajando pela Bíblia, né? Amém. Hoje nós vamos viajar pelo Novo Testamento. Uma história muito bonita, uma passagem muito importante da Bíblia sobre Nicodemos. O Senhor nos ensina umas coisas muito importantes nessa passagem de João 3, que é a passagem que o Senhor fala com Nicodemos. É o Senhor falando conosco. Amém. É muito bom esses personagens, né? Porque todos retratam a nossa imagem, né? Vamos dizer assim, né? Todos falam diretamente conosco. O Senhor fala diretamente conosco através desses personagens. Sim. E com certeza Nicodemos vai marcar a nossa viagem de hoje. Vamos lá, então? Nicodemos é clássico, isso todos conhecem, João 3, que é a passagem de Nicodemos. Quem era esse homem, esse senhor? Era um senhor idoso, fariseu. Fariseu é a nata da religião judaica, né? E são pessoas que observam de uma maneira muito rigorosa os preceitos da lei, as tradições do povo judaico, né? Então é um povo muito religioso nesse lado e muito até conservador, né, Paulinho? Porque muito religioso quer dizer é uma coisa muito externa. Você tem que fazer isso agora nesse horário, naquele, aquilo não pode fazer, isso pode e tal. Muito na lei, né? Então ele fazia parte do Sinédrio, que é um grupo de pessoas elevadas, né? Então tudo indica que ele também era um homem rico, né? Um homem de prestígio, um homem famoso no meio do povo, e ele foi visitar Jesus, né? É bom isso, né? Um homem tão sábio tal foi visitar Jesus, porque ele viu que em Jesus tinha uma coisa que ele não tinha. Ele devia ter muita coisa, porque era um sábio, era um entendido, né? Então ele devia conhecer muitas e muitas coisas, mas ele percebeu que Jesus tinha algum detalhe a mais, alguma coisa importante que ele não tinha captado, ele não sabia como chegar até lá, né? Então ele foi visitar Jesus à noite. Muitos falam que ele foi à noite por conta para não se expor, né? Porque ele era um homem sábio, tal como que ele vai visitar Jesus lá, um pobrezinho, né? Porque ele era considerado um andarilho por lá, ele andava de cima para baixo, de baixo para cima, com alguns discípulos fazendo milagres, né? Falando discursos difíceis de serem entendidos, né? Hoje entendemos muito, né? Quando ele diz que quem tem sede, vem a mim e beba. Mas imagina falar naquele período, ele ainda vivo, falando para nós aqui junto, quem tem sede, vem a mim, como vem a mim, como vamos beber, o quê? Né? Não é verdade? Então eram discursos difíceis de serem compreendidos na razão, seriam compreendidos bem no coração, no espírito, né? Uma coisa mais ampla, mas na razão era um discurso meio difícil de ser compreendido. Então esse Nicodemos vai à noite e a primeira coisa bonita é que ele chama o Senhor de Rabi, que é mestre. Rabi, mestre. Então ele que era um mestre, né? Veja, um ponto de humildade de novo. Nós esses dias vimos um pouco da gente ser um copo e vai na fonte, né? A fonte é superior ao copo, senão não entra água.
E aqui a mesma coisa. Ele, apesar de ser uma pessoa muito de elite, mas ele vai ao Senhor de noite, um Senhor humilde, um Senhor que andava por lá, não tinha assim, riquezas, destaques maiores e tal, e ele chega e ele fala para ele, mestre, rabi. Então, em vez dele ser o mestre, ele considerou o Senhor mestre. Isso é um ponto de humildade muito bonito, né? De chegar ao Senhor. E aí ele chega para o Senhor, e eu queria ler alguns versículos, Paulinho, para a gente ter uma base bíblica, né? Mínima aqui, apesar de ser uma conversa prática, mas tem uma base bíblica. Amém. Então, em João 3,3, é uma passagem muito conhecida, diz assim, o Senhor responde para ele, conversa com ele, né? Ele diz assim, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Nicodemos queria falar com Jesus sobre as coisas, bom, qual que é como que você faz essas coisas, né? De onde, como que você realiza, qual que é a tua escola, né? De estudo, qual que são a tua base, né? Tal. E o Senhor pega, em vez de dizer assim, vai lá na biblioteca, pega o livro tal, e você vai saber tudo e tal, o Senhor não fala isso. O Senhor fala assim, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o Senhor faz um discurso que não tem nada a ver com a pergunta do Nicodemos, né? Aí Nicodemos pergunta, mas peraí, como que eu vou fazer para nascer de novo? Eu tenho que voltar para minha mãe? Eu tenho que voltar para o útero da minha mãe? O que eu tenho que fazer? Eu não estou entendendo o que você está falando. Não vou nascer de novo? Pô. Eu já tenho minha idade, era um velhote já, né? O que quer dizer eu vou nascer de novo? Aí, o Senhor, no versículo 5, fala assim, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí o Senhor fala o seguinte, o que é nascido de carne é carne. Então não adianta você voltar para o útero da tua mãe que você vai ser carne de novo. Então ele mostra que a nossa condição para estarmos vivendo tanto na presença desse Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, quanto vivermos o reino de Deus, né? E o que é o reino de Deus? É uma outra nação, Paulinho. O reino de Deus é o reino da vontade de Deus. É o que Deus queria fazer desde o início. Ele queria um reino de fiéis, de dependentes de Deus. Esse era o desejo lá no Jardim do Éden, não é, Paulinho? Deus queria o homem para si, mas o homem, Deus deu o livre-arbítrio e o homem optou por ir por um caminho de suficiência. Ele se basta, o homem se basta. E essa realidade, Paulinho, isso que eu quero dizer, ela é diária em nós. Não é uma coisa de Adão e Eva, não. Ela é diária em nós. Diariamente a gente quer ser independente de Deus. Porque existe em nós, na nossa natureza, entrou o pecado, a natureza pecaminosa entrou em nós. O homem foi contaminado por essa desobediência. O que Jesus fala para Nicodemos é o seguinte, que ele tem que nascer de novo. Então nós temos dois nascimentos, Paulinho. Você nasceu dos seus pais, eu nasci dos meus pais, e o espectador, quem está nos ouvindo, vendo, nasceu também dos seus genitores, dos seus pais, né? Esse é o primeiro nascimento. Mas aqui o Senhor mostra um segundo nascimento. E esse segundo nascimento é o nascimento do reino, é o nascimento da esperança, é o nascimento do sentido da vida. Para nós pegarmos de novo o bastão da vida. Entendeu? Porque se a gente ficar só num nascimento dos nossos pais, a vida vai embora, Deus não teve sentido para nós, ou às vezes só. A obra do Senhor também é uma coisa que vem e vai, não é? E não é esse o desejo do nosso Senhor. Ele quer que nós, aqui fala muito claro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Então quer dizer que nós temos, por isso que o Senhor fala de uma maneira muito clara que a salvação ela vem pelo confessar o nome do Senhor e por crer em nosso coração, né? Você só entra nesse reino, você só vive a vida do reino se nós confessarmos com a nossa boca e crermos em nosso coração. Isso que o Senhor estava dizendo. Nicodemos teria que dizer, não, ó Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor, Amém. Eu preciso da Tua pessoa, Senhor. Né? Eu preciso beber dessa fonte, eu preciso ter intimidade com esse Senhor, porque Ele é a fonte da vida, né? Ele é a fonte da vida. Então, por isso que o Senhor fala que precisa de um segundo nascimento, que é o nascimento na fé, não é? Crer no coração que Jesus Cristo é o Senhor. Se você fizer isso, você está dentro do reino. Se você não fizer isso, você não está dentro do reino. Então, Amém. É uma decisão muito importante, talvez a decisão mais importante das nossas vidas. A decisão mais importante é: eu vou casar com essa moça, ou eu vou fazer vestibular para que faculdade, ou eu vou comprar que casa, ou eu vou comprar que carro, ou vou viver no Brasil, vou viver nos Estados Unidos. Essa não é a decisão mais importante na nossa vida. A decisão mais importante da nossa vida é dizer assim: Senhor Jesus, Amém. Eu preciso de Ti. Senhor, Amém. Eu quero confessar o Teu nome com a minha boca e crer Amém. No meu coração que Jesus Cristo é o Senhor. Senhor, aumenta, nos dá essa confiança, aumenta a minha fé. Senhor, eu não Te vejo, eu não estou na Palestina, eu não estou naquela região. Há 2000 anos atrás o Senhor viveu, mas hoje o Senhor é esse Espírito, o Senhor vive em nós. Eu creio que o Senhor é o Espírito que dá vida, que é o próprio Senhor que entra em nós e nos sustenta, nos dá paz, nos dá esse nascimento, né? Nos dá uma esperança nova nas nossas vidas. Então Jesus fez uma coisa revolucionária com Nicodemos. Ele falou assim: Nicodemos, não tem caminho, não adianta você ir numa biblioteca e ler milhões de livros. Não adianta você ser uma pessoa na tua ética, na tua moral correta, que ele devia ser muito correto, né? Nos seus princípios, ele devia ser muito correto. Mas Jesus fala assim: não adianta você ser correto, você tem que ir para mim, você tem que estar na minha presença, né? Você tem que entrar, exercitar o teu espírito, né? Para estar na minha presença, que nós temos o espírito, né? Nós falamos dezenas ou centenas de vezes que o homem tem um espírito humano. E quando o Senhor fala aqui do espírito, é espírito com E maiúsculo, indicando o espírito de Deus. É o Espírito Santo que aqui está falando. Então quer dizer que o meu espírito precisa beber deste espírito com E maiúsculo. Precisa contactar, grudar. Só tem sentido com o outro. Se tiver só o Espírito Santo e ninguém exercitar o seu espírito, não adianta nada. E se só tiver o espírito humano sem o Espírito Santo, também não adianta nada. Tem que juntar os dois para ter uma explosão. Né? A beleza é o espírito humano, com E minúsculo, se juntar com o Espírito Santo, com E maiúsculo, esse espírito que dá vida, né? Esse próprio Senhor que se tornou esse consolador, esse espírito que dá vida. Aí juntando um no outro, por isso que a gente precisa invocar o nome. Senhor Jesus, Senhor, falar com o Senhor, confessar os pecados, confessar o que te pesa, agradecer por tudo, pôr na presença do Senhor o nome de familiares, de amigos, de inimigos, para eles se tornarem, para você limpar o teu coração, não é verdade? Ou aqueles que você não simpatiza muito, ora por eles, você vai ver que você vai explodir, porque esse espírito humano com o espírito divino, né, vai criar um grande choque, né, maravilhoso. Então essa é a lição que a gente aprende com Nicodemos. Amém, Eduardo. Né, ficou bem claro, né, através
do Nicodemos, esse personagem, ficou bem claro para nós, que é uma necessidade do nascimento, né, dessa explosão que você falou, essa ligação, essa conexão. Então eu gostaria, nossos amigos, com certeza, já no fundo, assim, ele já entendeu tudo isso. Vamos fazer esse novo nascimento com ele, Eduardo? Você pode orar por ele, fazer essa Amém. explosão, essa conexão. Vamos e encerrar o programa dessa forma. Amém. Vamos lá? Então, Senhor Jesus, obrigado. Amém. Amém. Que o Senhor se tornou esse Espírito que dá vida. Amém. Esse Espírito, Senhor, que nos alimenta, que nos supre, que nos sustenta, Senhor, que nos perdoa, Senhor, e que nos quer levar adiante. Por isso, obrigado, Amém. Senhor. Nós invocamos o Teu nome. Ó, Senhor Jesus, queridos que ouvem, invoquem agora. Ó, Senhor Jesus, se aproxime do Senhor da maneira mais simples, invocando o nome do Senhor. Ó, papai. Uma criança não fala pai, a primeira coisa quando o pai chega em casa, ó, pai, que vontade de estar no teu colo. É como assim? Você precisa do tempo inteiro de um colo. Por isso que a gente fala, Senhor Jesus, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso do teu colo, Senhor. Eu quero nascer. Eu quero estar sempre em novidade de vida. Eu quero ser, Senhor, receber o suprimento do Senhor, o suprimento da tua vida. Mas se você, querido, que ainda não chamou o Senhor, você ainda que não foi salvo, saiba que você precisa desse nascimento. Confesse o nome do Senhor. Veja que não há outra porta. Você já bateu em uma porta, 2 portas, 3 portas, 4 portas, 10 portas, infinitas portas. E todas te levaram a nada. Há uma porta, a única porta. Jesus Cristo, o Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado pela tua vida. Amém. Vive em mim, Senhor. Aleluia. Amém. Ó, Eduardo, eu quero parabenizar as pessoas que fizeram essa oração, porque nasceram de novo. Então é uma festa. Nós somos muito felizes, muito alegres, né? Por todos que fizeram essa oração e nasceram de novo. Muito Eduardo, bom, nossa, muito bom. Amém. Amém, Eduardo. Muito obrigado. Desculpe. Até tchau, a próxima vez. Amém. Jesus, Senhor.